Olá, seja bem-vindo ao programa Abrindo a Bíblia, a mais um estudo da série Bem-aventurança. Esta é a 11ª mensagem. O que é mais importante, a teoria ou a prática? Para entendermos melhor o que hei de falar, vou contar uma história. Um professor muito culto e preparado, com vários doutorados, resolveu certo dia passear. Alugou um pequeno barco para conhecer a paisagem em volta da cidade. Durante o caminho, estabeleceu uma orgulhosa conversa com um pescador. "Você sabe ler e escrever?" "Não, senhor, eu não sei", respondeu com sinceridade o pescador. Com ar de superioridade, o professor disse: "Você perdeu metade de sua vida por não saber ler e escrever." Cabisbaixo, um pouco humilhado, o pescador continuou o percurso. Mas o professor não parava de perguntar: "Você entende de negócios, política?" E o pobre pescador respondia: "Não, senhor, só entendo de peixe." Ignorantemente, o professor diz: "Você perdeu mais uma parte de sua vida." Nesse momento, no meio do rio, uma pedra atinge o barco e o pescador perguntou: "Professor, você sabe nadar?" "Não", respondeu o professor. "Pois então, o senhor perdeu a vida toda. O barco está afundando." Agora, abra sua Bíblia e vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3. "Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo." A passagem menciona uma bênção tríplice. Primeiro, aos que leem; segundo, aos que ouvem; e terceiro, aos que guardam. Em outras palavras, aos que praticam as coisas nela escritas. Primeiro, por que aquele que lê estas palavras é feliz, é abençoado? Aqui se fala de pessoas que liam em público para que outros ouvissem. Pois no início da era cristã, quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Contudo, também pode se referir à leitura pessoal, ao ato de alimentar-se espiritualmente estudando a palavra de Deus. De fato, quem lê e apresenta a mensagem bíblica é como se estivesse compartilhando o pão da vida aos famintos e sedentos de justiça. A leitura da Bíblia deve ocupar o lugar central em nossos cultos de adoração, porque é o pão da vida que veio da boca de Deus e que agora é transmitido por seus bem-aventurados servos. O homem que se dedica a ler e a pregar a palavra de Deus é abençoado, é bem-aventurado, porque faz a vontade de Deus. Segundo, por que é feliz o homem que ouve a palavra de Deus? O primeiro aspecto é que nem todos têm o sentido da visão boa. Outros não tiveram o privilégio de aprender a ler, mas a bem-aventurança alcança também estas pessoas. E o ouvir mencionado neste texto tem alguns aspectos interessantes. O primeiro aspecto está em Isaías, capítulo 6 e o versículo 9. "Então disse ele: vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis." Este texto esclarece que ouvir
significa entender. Já aconteceu de você ler um texto e não o entender? Quando uma pessoa te explica e você passa a compreender o sentido, não é maravilhoso? Você fica agora maravilhado, feliz, é bem-aventurado. Ouvir significa mais que entender. Leia comigo, Tiago, capítulo 1 e o versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E ainda em Mateus, capítulo 7 e o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Lembra da história que contei no início? Conhecer, ler, ouvir sem ação, sem a prática, de nada vale. Você se perde a vida toda com todo o conhecimento. A teoria é muito importante, mas só terá efeito se colocada em prática. O segundo aspecto do ouvir é a terceira bênção do texto de hoje. Guardar significa praticar. Veja o que acontecerá com muitos que conhecem e até pregam a palavra de Deus. Mateus capítulo 7 e o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Profetizaram, pregaram em nome de Jesus. Mas e a prática? O texto diz que serão rejeitados porque viviam na prática da iniquidade. Não praticaram a verdade que ensinaram a outros. A bem-aventurança alcança os que leem, os que ouvem e praticam o que leram e ouviram. O talento das palavras torna-se eficaz e valioso quando elas são acompanhadas de ações apropriadas. É de vital importância para toda pessoa ouvir a palavra e praticá-la. O dom da fala torna-se eficaz e de grande valor quando é acompanhado de ações apropriadas. É da maior importância que toda pessoa ouça a palavra e a pratique. Meu amigo, minha amiga, meu desejo é que sejamos participantes desta tríplice bem-aventurança, que possamos ler, ouvir e praticar, obedecer a palavra de Deus.